Olá, que bom ter vocês mais uma vez conosco nesse culto. Que Deus venha ministrar a graça, a presença dele sobre você. Fique conosco até o final e seja abençoado em nome de Jesus. Nós vamos ouvir dois cânticos agora com o Júnior. Em seguida, uma palavra com ele, a palavra que vai falar sobre a ideia de porque a importância de congregarmos. E é muito importante porque estarmos juntos, que certamente Deus tem nos abençoado, vai nos abençoar cada dia mais e mais nesse ano de 2021. Então, fique conosco, fique até o final. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aos cânticos. Com você, Júnior. Olá, irmãos, graça e paz. É muito bom estar com vocês mais uma vez nessa quinta-feira, podendo cantar com os irmãos, poder compartilhar também algo de Deus para nós nessa noite, nesse momento. Que Deus esteja muito abençoando a sua vida, que Deus esteja derramando muito sobre você. A gente vai começar cantando. Tem um cântico que eu gosto muito, Abra os Olhos do Meu Coração. A gente vai começar com essa canção. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, Senhor, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Amém. Essa música é muito linda, eu gosto muito dessa música. Essa segunda música que a gente vai cantar também é uma música muito, muito especial para mim. Eu gosto muito de cantar essas músicas porque é um jeito que eu sinto que eu estou abençoando você. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu
querido, nós te louvamos por estarmos na tua presença. Somos gratos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Receba o nosso canto, receba o nosso louvor e esteja também falando conosco através da tua palavra, através da meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor me deu a oportunidade de poder estar compartilhando a palavra, meditando com os irmãos por alguns instantes no texto bíblico, e eu fico muito grato, primeiro a Deus, né, e também ao pastor Heber, a Igreja Cristã Evangélica de Cidade Jardim, pela confiança sempre. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Hebreus. Você que está aí com a sua Bíblia, abra em Hebreus capítulo 10. A gente vai estar lendo o verso 25. Hebreus 10, 25. É um texto bem conhecido de todos nós. E eu quero tirar algumas lições nesse momento para a nossa meditação em cima desse texto. Algo que a gente possa trazer para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como cristãos, como igreja. E que Deus possa estar completando essa palavra no meu coração, no seu coração. Hebreus capítulo 10, o verso 25. Para a gente entender melhor e contextualizar melhor, a gente vai ler a partir do verso 23, mas eu quero fazer a minha meditação em cima do verso 25. O verso 23 está dizendo assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Verso 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. Verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Eu peço que o Senhor esteja me usando, que o Senhor esteja colocando na minha boca as tuas palavras, os teus ensinos, e que nesse momento eu possa compartilhar aquilo que vem do Senhor para o meu crescimento e também para o crescimento da tua igreja, daqueles que vão estar acompanhando essa meditação em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse texto, queridos, ele é um texto muito atual. Ele é um tema bastante atual porque nós vivemos uma época da igreja evangélica como um todo, independente de denominações, independente de placa, mas a gente está vivendo um momento onde tem se pregado muito por aí a possibilidade de não congregar. São pessoas que são conhecidos como os desigrejados, né? Pessoas que acham alguma base bíblica ou alguma orientação de alguma liderança para esse posicionamento, de não achar necessário congregar, de não achar necessário o estar na igreja, no templo, em comunhão com os irmãos. E eu quero rapidamente nessa meditação tirar 3 lições ou 3 pensamentos em cima desse texto. E o primeiro deles que eu quero dizer para você é que o termo congregar é algo bíblico. Tá aqui no texto. E quando a gente volta um pouco às páginas da nossa Bíblia, a gente vai para os evangelhos, a gente vê que Jesus, quando ele começa a sua jornada, o seu ministério, o que Jesus faz? Ele começa a reunir pessoas e essas pessoas começam a congregar. Naquele contexto, naquele momento, não se tinha templos ou o congregar no formato que nós temos hoje. Claro, já tinham os templos, já tinham as sinagogas, mas
pensando exclusivamente em Jesus no seu ministério, Jesus ele não abriu uma igreja, ele não instituiu um templo físico para que as pessoas se reunissem, mas ele instituiu e ele começou o ajuntamento, né? O estar junto, estar próximo, estar congregado. Quando Jesus se reunia com seus discípulos nas casas, o que Jesus estava fazendo? Ele estava congregando, eles estavam em comunhão, eles estavam num ajuntamento cristão. E desde então, desde Jesus, a gente vê o desenvolvimento da igreja. E tanto é que ele mesmo deixa a ordem para os discípulos irem por todo o mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. E esses discípulos, eles precisam ser acompanhados, esses discípulos precisam ser orientados, esses discípulos precisam ser ajuntados. Quando nós temos uma igreja, quando nós temos essa condição de estarmos reunidos, como nós nos reunimos aos domingos, como nós nos reunimos nas nossas programações, a gente tem alguns benefícios, a gente tem algumas vantagens em relação a essas pessoas que seguem a palavra, mas entendem que não há necessidade do ajuntamento, que não há necessidade do congregar. O congregar ele é bíblico. E não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Eu quero entender que o costume de alguns aqui, dentro do texto, nesse momento histórico, são pessoas que não tinham uma firmeza de propósito. Se você parar para pensar agora, quem você traz à sua memória que vai à igreja, mas não vai regularmente? Ele vai um domingo, depois ele fica 3, ele fica 2, ele fica 4 sem ir, de repente ele vai de novo. Ele está por ali, mas ele não tem uma firmeza. O deixar de congregar nesse contexto está muito imbuído nesse conceito de pessoas que não tinham aquela firmeza, aquela assiduidade, aquela constância no congregar. E o que o texto está nos ensinando é que é importante estarmos congregando, porque a partir do momento que nós congregamos, nós temos alguns benefícios. Então, um primeiro aspecto extremamente importante para nós pensarmos e para nós tomarmos posse nesse momento é que congregar é bíblico, é necessário, é importante. O segundo aspecto é exatamente isso, a necessidade. O congregar é necessário. Por que é necessário? Primeiramente, é necessário para o nosso crescimento espiritual. Se eu estou congregando, eu estou me relacionando com outras pessoas que estão vivendo o Evangelho, que estão lendo a palavra, que estão buscando a Deus, que estão envolvidos espiritualmente com Deus e com a igreja. E isso me fortifica, e isso deve me fortificar, isso deve me alimentar, isso deve me ajudar a ficar de pé. É a mesma ideia, fazendo uma ilustração, de quando nós somos bem acostumados a comer praticamente o dia todo e de repente um dia a gente resolve que nós não vamos comer daquele jeito. A gente vai tomar o nosso café, depois o almoço, um lanchinho à tarde, um lanchinho à noite e pronto. Eu faço isso num primeiro dia, vai acontecer, num segundo, lá para o terceiro, quarto dia eu já vou estar fraco, eu já não vou estar mais com a mesma resistência, porque eu não tenho me alimentado como era o meu costume. Espiritualmente é da mesma forma. Se eu diminuo a minha frequência à igreja, se eu diminuo a minha frequência no meu relacionamento com os meus irmãos, nos grupos de mensagem, nas redes sociais da igreja, se eu diminuo a minha frequência nos grupos pequenos, eu vou deixando de me alimentar espiritualmente e chega um momento que eu fico fraco. E a minha fraqueza ela se torna tão grande que eu não consigo mais me alimentar. Congregar é necessário para o nosso crescimento espiritual. Um outro aspecto importantíssimo do congregar, a necessidade, é para o fortalecimento da igreja. Se a gente tem uma igreja onde existe um grupo homogêneo, um grupo unido, um grupo forte,
essa igreja também é uma igreja forte, essa também é uma igreja que cresce, é uma igreja que prospera. E o prosperar é espiritual, o prosperar em crescimento, o prosperar em ministérios ativos, um prosperar em ministérios atuantes, o prosperar em uma liderança forte, o prosperar em um ministério pastoral forte. Porque é uma igreja que está se ajudando mutuamente. Eu sou do Ministério de Música, mas a partir do momento que dentro dessa comunidade, dentro dessa congregação, eu tenho oportunidade de compartilhar uma palavra bíblica com você, como eu estou fazendo agora, eu tenho a oportunidade de estar cumprindo isso, esse fortalecimento da igreja. Por quê? Porque nesse momento, os nossos pastores, no lugar de estarem trazendo alimento, eles estão recebendo o alimento. E eles estão se alimentando, estão se fortificando. E assim nós vamos nos ajudando, nós vamos nos abençoando. E o texto ele diz mais: não deixemos de congregar como é costume de alguns, façamos admoestações. O que é admoestações? Não é eu ficar preocupado com a vida do outro para falar para o terceiro, não. É de repente eu perceber que o meu irmão não tem vindo à igreja, ele era assíduo e de repente já tem 2 domingos que ele não vem. Eu me preocupo, eu vou lá e quero saber o que está acontecendo, o que eu posso ajudar, o que aquele irmão está enfrentando dificuldade. Admoestar é eu estar ao lado da pessoa, me colocando no lugar dela, a chamada empatia, para que eu possa ajudar aquela pessoa numa dificuldade. E isso só é possível se eu estiver congregando. Se eu estiver cumprindo o que o texto, o que a Bíblia nos ensina de congregar. Como que eu vou me preocupar, como que eu vou saber de um irmão que está passando por uma enfermidade, de um irmão que está passando por um momento de depressão, por um irmão que está passando por um momento de escassez financeira porque ele não consegue trabalho, se eu não estou congregando. E de repente eu tenho a condição de ajudar esse irmão a conseguir um emprego, de repente eu tenho condições de ajudar a essa irmã a conseguir uma vaga para a criança dela lá no CEMEI, lá na creche, enfim. De repente eu tenho condições de ajudar, mas se eu não estiver, se eu não acompanhar, se eu não viver o dia a dia da igreja, eu perco as bênçãos espirituais, eu deixo de abençoar espiritualmente essa igreja e também deixo de abençoar fisicamente e vou me enfraquecendo até o momento de não conseguir mais me alimentar. E terceiro e último aspecto que eu quero observar com você é o finalzinho do texto, do versículo que nós estamos pensando. E tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Se a gente for levar a nossa Bíblia para Apocalipse, se a gente for levar a nossa Bíblia para olhar o que a Bíblia tem falado sobre os últimos dias, sobre o final dos tempos, a gente vai ver que está se cumprindo e que já não tem muito tempo mais, que Jesus está às portas e ele vem buscar a sua igreja. E se eu não estou congregando, se eu não estou me fortalecendo, se eu não estou fortalecendo os meus irmãos, eu corro o risco de ficar quando Jesus buscar a sua igreja. Porque eu não vou estar preparado. Não estou dizendo aqui que o que vai fazer você ir para o céu, ter a sua salvação eterna, é o fato de você estar no templo ou de você ser membro de uma igreja. Não. É você ser convertido de verdade. Para você, o único caminho para você ter a sua salvação é você aceitar Jesus como Salvador da sua vida e não voltar atrás dessa decisão. É o único caminho. Porém, em toda a Bíblia a gente vê inúmeras orientações, inúmeras exortações da importância de congregar, da importância da leitura da palavra, da importância da oração, da importância da comunhão, da importância de estarmos nos ajudando. O texto clássico que trata a cada um de nós como partes do corpo humano, e se todos fossem olhos, e se todos fossem pé, orelha, cada um tem a sua função dentro do reino para poder abençoar o outro. Nesse momento,
minha boca está falando, sai o som da minha boca que está chegando nos seus ouvidos, e você está vendo essa imagem e você está recebendo isso. Então, nesse momento, eu estou sendo boca para abençoar você. E nesse momento você tem os seus ouvidos abertos para receber a bênção. O final dos tempos já chegou. Né? O tempo está acabando, não tem muito tempo mais para Jesus vir, buscar a igreja e levar os seus santos. Eu quero deixar essa meditação com você, não vou delongar, quero deixar essa meditação com você, para que você possa pensar e de repente mudar alguma coisa na sua vida se for necessário. Verso 24, consideremos-nos também uns aos outros. Consideração é quando o outro passa a ter importância para mim. É quando o outro passa a ter valor para mim. Então, criemos uma relação de valor uns com os outros para nos estimularmos em quê? No amor cristão e na boa obra ou nas boas obras. Se eu sei do seu potencial para o reino, eu devo te estimular a trabalhar no reino. Se você sabe do meu potencial, das minhas habilidades, das minhas capacidades para o reino, é sua obrigação como cristão, em amor, me exortar para que eu execute ou exerça essas habilidades para o crescimento do reino. Que Deus possa completar essa palavra no seu coração, que você guarde esse texto. E quando eu citei os chamados desigrejados no início dessa meditação, em momento algum a ideia é criticá-los, ou a ideia é nós olharmos para eles de uma forma diferente, não. Mas a citação é porque isso existe, isso é real, e isso tem chegado às nossas igrejas. Esse pensamento, essa ideologia tem chegado às nossas igrejas. Mas eu quero deixar com você que, biblicamente, congregar é bíblico, congregar é necessário, porque o tempo ele está acabando. Se você quer passar a eternidade com Deus, você precisa pensar nesses 3 passos. Em congregar, a necessidade de congregar e que o seu tempo aqui nessa terra está acabando. Que Deus esteja multiplicando essa palavra no seu coração, completando, e que Ele possa abençoar muito a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.